O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em vós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esta semana, pós a ascensão de Jesus, e na expectativa da celebração de Pentecostes, somos convidados a rezar, a nos empenharmos em favor da unidade dos cristãos. Jesus, ao despedir-se dos seus apóstolos, antes da sua paixão, ele fez esta oração, chamada oração sacerdotal, oração de Cristo, sumo e eterno sacerdote, pelos seus apóstolos, pela sua igreja que ele estava fundando, e por todos aqueles que iriam crer no seu nome. A oração de Jesus é para que os seus discípulos se mantenham unidos, para que o mundo acredite no seu nome. Os discípulos de Jesus, de todos os tempos, que são chamados, que são enviados a anunciar o Evangelho, a testemunhar Jesus Cristo, devem fazê-lo em comunhão, devem fazê-lo com o mesmo espírito, buscando, acima de tudo, a vontade do Pai, anunciando o Evangelho na verdade, e a verdade é Jesus Cristo. E se Ele é o ponto de referência, de convergência para todos, todos então devem manter a unidade. Não podemos anunciar Jesus Cristo estando divididos, havendo contenda entre nós mesmos. Como as pessoas que ainda não conhecem Jesus irão acreditar se nós não temos a mesma unidade a respeito dessa verdade que é Jesus Cristo?
se cada um fala uma coisa diferente e às vezes opondo-se uns aos outros? De maneira alguma. Como as pessoas podem acreditar onde está a verdade se nós não temos esta coerência de anunciar e levá-las a crer no único Senhor que é Jesus Cristo? Ou nós queremos levar as pessoas a acreditar em Jesus se nós não vivemos esta unidade de pensamento, de coração, se às vezes não vivemos nem mesmo a caridade? E isso vale ao interno da nossa Igreja Católica. Nós que estamos inseridos nas várias pastorais, nos movimentos, nos grupos, devemos dar esse testemunho de fé. Não podemos querer construir a Igreja de Cristo estando entre nós divididos. O Espírito Santo suscita na Igreja diversos dons, diversos carismas, diversas vocações, mas todas elas, como nos ensina o apóstolo Paulo, é para a edificação do corpo de Cristo. É para que nós, conforme o dom recebido, possamos contribuir para que a Igreja de Cristo seja cada vez mais capaz de anunciar o Evangelho. O Espírito Santo é o Espírito que proporciona à Igreja muitos dons, muitos carismas. Portanto, nós devemos buscar esta unidade na diversidade de dons. E todos os dons e carismas são importantes porque são dons do Espírito Santo. Portanto, todos devem ser valorizados. Não deve de maneira alguma haver espírito de contenda e de rivalidade. Devemos trabalhar, portanto, unidos. A pastoral de conjunto dentro da igreja, muito importante, porque o objetivo é um só, é evangelizar, é fazer com que Jesus seja amado, Jesus seja conhecido, e nele as pessoas encontrem a salvação. E o modelo para nós é a Trindade. Deus é comunidade, comunidade de amor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deve ser inspiração para nós, para que nós cultivemos sempre mais o espírito de comunhão entre nós que estamos na igreja. O documento de Aparecida tem um capítulo, capítulo 5, que trata da comunhão dos discípulos missionários na igreja. E nos diz: os discípulos de Jesus são chamados a viver em comunhão com o Pai e com seu Filho, morto e ressuscitado, na comunhão do Espírito Santo. O mistério da Trindade é a fonte, o modelo e a meta do magistério da Igreja. Um povo reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito, chamado em Cristo como sacramento ou sinal, instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A comunhão dos fiéis e das igrejas locais do povo de Deus se sustenta na comunhão com a Trindade. Se sustenta na comunhão com a Trindade. Diz ainda: a vocação ao discipulado missionário é convocação à comunhão em sua igreja. Não há discipulado sem comunhão. Não há discipulado sem comunhão. Ninguém pode pretender ser discípulo e missionário de Jesus Cristo se não cultiva a comunhão, se não procura viver em unidade.
Jesus disse que o reino dividido em si mesmo vai à ruína. Portanto, se nós quisermos ser missionários de Jesus Cristo, temos que cultivar este espírito de unidade, de comunhão. É o primeiro elemento para sermos evangelizadores. Diante da tentação muito presente na cultura atual de ser cristão sem igreja e das novas buscas espirituais individualistas, afirmamos que a fé em Jesus Cristo nos chegou através da comunidade eclesial. A fé chegou a nós através da comunidade eclesial. E ela nos dá uma família, a família universal de Deus na Igreja Católica. A fé nos liberta do isolamento do eu, porque nos conduz à comunhão. A fé nos liberta do eu. A fé deve nos levar à comunhão. Não pode haver uma fé individualista, isolada. Portanto, se uma pessoa anuncia Jesus Cristo, o primeiro testemunho que ela deve dar e que nós devemos avaliar é se ela está em comunhão com a igreja, se ela é enviada pela igreja, se ela cultiva o espírito de unidade. E isso vale também para o tema do ecumenismo. As igrejas devem procurar essa unidade, unidade da fé. Portanto, continuemos nesta semana invocando o Espírito Santo, para que Ele nos dê este espírito de comunhão, de unidade, para nós construirmos a Igreja de Cristo, para que nós realizemos o desejo do Senhor Jesus Cristo, que fundou a sua Igreja e rezou fervorosamente ao Pai que os seus discípulos permanecessem unidos, para que o mundo acreditasse nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.